Você já parou para pensar que o maior concorrente da marcenaria sob medida talvez não seja outra marcenaria? E que o projeto que você, arquiteta, passou semanas, às vezes um mês desenvolvendo, pode perder o cliente para uma loja de planejados em menos de 30 minutos? E isso está acontecendo agora em ritmo acelerado. As lojas de planejados estão crescendo de um jeito que a gente não pode mais ignorar. E elas estão ganhando mercado, ganhando clientes e, o que é mais preocupante, estão ganhando a confiança de pessoas que antes só confiavam no produto sob medida. A questão que a gente precisa responder hoje é: por quê? E mais do que isso, o que isso muda para você que está do outro lado dessa história? Mas antes de entrar de cabeça nesse assunto, se você ainda não nos segue aqui nesse canal, clique em seguir agora. Aqui a gente pensa em conteúdo que muda o resultado do seu escritório, da sua marcenaria. Então curte esse vídeo, compartilha com alguém da área que precisa ouvir isso e vamos juntos dar prosseguimento aqui. E vamos começar do começo. O que é de verdade uma loja de planejados? Eu não estou falando daquela prateleira vendida no supermercado. Eu estou falando das redes de lojas que hoje entregam ambientes completos, com software de projeto próprio, com consultoras treinadas, sejam elas arquitetas, designers, com prazos muito bem definidos e instalação inclusa no preço, no fechamento. Marcas como a Todeskine, a Florence, Favorita e tantas outras espalhadas pelo Brasil inteiro. Algumas delas com apresentações visuais impecáveis, com financiamento facilitado e um argumento que o cliente ama ouvir. Você vai sair daqui sabendo exatamente quanto vai pagar. E esse último ponto ele é muito poderoso, porque o cliente tem medo do desconhecido. Quando ele vai para uma marcenaria ou quando ele contrata um projeto de marcenaria através de um arquiteto, muitas vezes ele não sabe esse preço final até o orçamento chegar. E aí o susto bate. A loja de planejado, ela elimina esse medo, porque ela padronizou, ela sistematizou. E isso, do ponto de vista comercial, é uma vantagem enorme dessas lojas. Mas aí vem a pergunta que todo marceneiro, todo arquiteta precisa se fazer. Essa padronização é uma ameaça ou é uma oportunidade? E para entender o que está acontecendo, a gente precisa entender o modelo de negócio dessas lojas. E não tem nada de muito misterioso nisso. As lojas de planejados, elas trabalham com catálogos, né? Elas têm um portfólio de módulos, de frentes, de cores, de ferragens e de acabamentos que são produzidos todos neles em uma escala industrial. Então a gente tem fábricas enormes, com maquinários de ponta, com produção seriada, com custo de chão de fábrica muito mais baixo do que qualquer marcenaria local consegue. E dependendo muito menos de uma mão de obra especializada também, porque as máquinas fazem todo o trabalho. E aí, com esse custo baixo, elas conseguem oferecer prazos, garantias, assistência técnica e ainda financiar tudo em até 60 vezes, dependendo da loja. Isso é real. Isso é o que o cliente vê e a gente não adianta fechar os olhos para isso. Agora, qual é o ponto fraco desse modelo de loja? Que a loja de planejados não consegue entregar ainda. Ela não consegue entregar o seu projeto, arquiteta, como ele foi pensado e como ele foi desenhado. Ela não consegue criar uma solução que aquele cliente particular, em particular, precisa. Ela vende o que ela tem, só que você faz, enquanto arquiteto marceneiro, o que precisa ser feito para atender o seu cliente. Mas, e esse mais é importante, ela só perde para você quando você consegue mostrar isso de forma clara, técnica e convincente para o seu cliente. E é aqui que muita gente, muita marcenaria, muita arquiteta falha. Arquiteto, se você já viveu essa situação, você me conta aqui. Você desenvolveu um projeto lindo, especificou os móveis, apresentou para o cliente, ele olhou para você e disse: mas eu fui numa loja de planejados e eles mostraram uma opção bem parecida com essa, mas por um preço bem menor também. E ali você travou.
você não soube exatamente o que responder para o cliente. Ou respondeu de uma forma muito emocional, defendeu o seu trabalho, mas não conseguiu argumentar com dados técnicos. Isso não tem nada a ver com falta de talento, né? Isso tem a ver com falta de repertório técnico estruturado. Quando você, arquiteta, sabe de verdade a diferença entre o que você especifica e o que uma loja de planejados vende, a conversa muda completamente com seu cliente. Você começa a falar das espessuras de chapa, dos tamanhos, da ferragem com amortecedor e o que acontece quando essa ferragem vem sem, da fita de borda, né, com os tipos de cola, de profundidade de gaveta, da capacidade de carga de uma corrediça, de um tratamento de um móvel, da forma de construir um móvel. Então, quando você coloca esses argumentos na mesa, o cliente percebe que ele não está comparando dois produtos iguais, né? Que ele não está comparando o seu projeto, que deveria ser executado numa marcenaria sob medida, com aquilo que está sendo oferecido na loja. Ele está comparando laranja com maçã, sem saber disso. E é você que tem a responsabilidade de ensinar para ele de forma técnica, clara e empática. Porque ele não sabe o que você, enquanto profissional da área, conhece. E quando ele passa a saber, ele vai confiar também na sua indicação e vai ver autoridade no seu trabalho. Agora você, dono de marcenaria, chegou a sua vez de ouvir algo importante. A loja de planejados, ela não vai embora, ela vai crescer e você não vai vencer essa batalha tentando fazer exatamente o que ela faz. Você não vai ganhar produzindo em série, nem vendendo mais barato, nem tentando ter um showroom tão bonito quanto o deles. Você vai ganhar sendo que ela ainda não pode ser. E o que ela não pode ser? Uma loja de planejados, ela não é flexível, ela não é tão personalizada, tão presente para o cliente e tão técnica quanto uma marcenaria sob medida. Mas aqui está o problema real. Ser bom tecnicamente não basta se você não sabe precificar esse valor para o seu cliente. Se você não sabe comunicar o que você entrega de diferente para ele. Se você não tem um processo comercial que faz o seu cliente entender por que o seu produto, mesmo custando mais, ele vale mais também. Marcenaria que vai sobreviver, que vai crescer nos próximos anos, não é aquela que tem a máquina mais nova, não é que tem um marceneiro mais habilidoso, mais experiente, é a que tem um sistema, que tem processos, que tem uma forma organizada de receber o cliente, de apresentar o orçamento, de apresentar o produto, né, de produzir sem desperdiçar tanto, de entregar sem atrasos, sem erros, sem retrabalho. Marcenaria que vai ganhar é a que funciona como uma empresa e não apenas como uma fábrica de móveis. E eu digo isso com muito respeito, porque eu sei como é esse mercado, eu vivo esse mercado até hoje e eu sei que a maioria dos marceneiros que hoje está perdendo espaço para as lojas de planejados não está perdendo por falta de competência técnica, está perdendo por falta de gestão, por falta de método. Dedicação leva longe, método leva certo. E existe ainda uma terceira saída nessa equação, que eu ainda não mencionei. Ela tem sido muito discutida nos últimos anos no setor. Tem muito marceneiro que está optando por não mais produzir na fábrica. Tem o maquinário, tem a mão de obra, mas ele compra os painéis já cortados, já furados, usinados, processados em uma fábrica maior ou numa indústria e faz só a montagem do móvel. Isso se chama terceirizar a produção. E tem marceneiro que está indo na direção oposta, investindo em maquinário, aumentando a produção própria, querendo ser de fato uma fábrica, se igualar à indústria. Qual é o caminho certo? A resposta honesta, para mim, é a seguinte: depende do momento do seu negócio e do seu modelo de negócio também. Se você tem volume, se você tem uma carteira grande de clientes, se você tem capital para investir num maquinário e numa equipe mais qualificada, produzir com mais autonomia pode ser sim um caminho para você, né? E com mais autonomia e com mais qualidade, trazendo um maquinário melhor. Mas se você ainda está aí construindo a sua base de clientes, está ajustando seus processos,
Se o seu problema maior não é a fábrica, mas sim o fluxo de caixa, a precificação, a organização do negócio, terceirizar a produção pode ser uma decisão inteligente, com certeza, porque libera o seu tempo e o seu capital para você resolver realmente o que está te impedindo de crescer. Então, o que não existe aqui é uma resposta universal. O que existe é a necessidade de você ter clareza sobre onde está o gargalo real do seu negócio. E aí tomar uma decisão a partir disso, né? O erro mais comum que eu vejo é o marceneiro que compra uma máquina nova achando que o problema é a produção ou a produtividade, quando na verdade você tem um problema no comercial da sua empresa. Ou pior, você tem um problema no financeiro. Ele não sabe se está lucrando ou não está. Então, a máquina nova, por si só, ela não resolve uma empresa desorganizada. Você pode ter o parque fabril mais moderno do Brasil e ainda assim está quebrando a sua empresa, porque não sabe o custo real daquilo que você está produzindo. O que as lojas planejadas provaram e vem provando para esse mercado é que sistematizar é muito poderoso. Elas cresceram porque elas criaram processos, porque elas padronizaram a experiência do cliente, porque elas treinaram muito bem as equipes, mediram os resultados, criaram bibliotecas, criaram padrões a partir do que elas podem seguir, do que funciona e do que dá certo. Isso não é segredo, isso é gestão. E a grande ironia é que a marcenaria sob medida, que tem um produto tecnicamente superior, sim, em muitos aspectos, à loja de planejados, perde espaço porque não replica essa mesma lógica no seu próprio negócio. A mesma coisa acontece com a arquiteta que especifica a marcenaria sem dominar a técnica, porque ela perde autoridade para um vendedor de loja de planejado treinado em pouquíssimo tempo, que não participou, que não eventualmente não tem uma formação em arquitetura ou designer para estar ali. E o marceneiro que produz sem controle, ele perde margem para uma fábrica que tem uma engenharia de processo. Mas isso pode mudar. E muda quando você para de reagir ao mercado e começa a construir um sistema que funciona. Um método que garante que o que você projeta, que o que você vende, que o que você entrega sejam a mesma coisa. Do papel à execução, só chega inteiro quem tem método. Então, o que você leva desse vídeo? As lojas planejadas, elas estão sim crescendo porque elas resolveram a equação da experiência do cliente. Elas entregam previsibilidade, entregam prazo e presença, mas elas não entregam o que você consegue entregar no seu melhor. A solução técnica personalizada, o domínio do projeto, o entendimento da necessidade real do cliente e uma execução que transforma completamente o ambiente. Competição com as lojas de planejados não se ganha no preço, ela se ganha no valor. E valor se constrói com técnica, com processo e com posicionamento. Arquiteta, o caminho é dominar o que você especifica em projeto. Saber defender cada escolha sua com um argumento técnico. Não depender do marceneiro para completar o seu projeto, para trazer as respostas. E você, marceneiro, o caminho é parar de trabalhar como um funcionário dentro da sua própria empresa e montar um sistema. Saber o que você ganha de verdade e crescer com consistência. Nos dois casos, seja você arquiteto ou marcenaria, o diferencial não está só no talento, está no método. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te contar uma coisa. Existe um caminho estruturado para quem quer ir além do conteúdo e construir isso de forma prática, com acompanhamento e aplicação real. E isso é justamente o que o Método Yuka faz. A gente trabalha aquilo que você precisa, do jeito que faz sentido para o seu negócio, seja você arquiteta ou dono de marcenaria. Se você quer saber mais, o link está aqui na descrição. Fica à vontade. Se não for o momento ainda, tá tudo bem. Continua aqui acompanhando a gente no canal, porque tem mais coisa boa vindo por aí. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, compartilha com quem precisa ouvir isso ainda hoje e nos vemos no próximo. Valeu demais, até lá!